A ideia é a seguinte: tudo está absolutamente interconectado. Por isso, quando você age, e a gente sempre recomenda que se haja, que as pessoas sejam indivíduos cientes do seu papel pessoal. Só isso, não precisa mais nada. Aí, quando as pessoas agem, as coisas podem mudar em instâncias que a gente nem imagina. Ah, mas se eu sair da bolha, eu não posso fazer muita coisa, mimimi, mundo injusto, é verdade, é mesmo, mundo injusto e mundo sacana. Mas eu pretendo provar hoje a força individual das pessoas de uma maneira diferente. Como um eleitor na Turíngia pode mudar o preço do pão que você compra morando em, sei lá, Curitiba, tá bom? Então esse é o nosso desafio em 3, 2, 1. SBB Flash. Muito bem. Para quem não está sabendo, há 2, 3 semanas atrás teve eleições regionais na Alemanha, Turíngia e Saxônia, tá? Esses dois estados lá escolheram seus representantes. A gente está acompanhando as pesquisas com muita ansiedade e olha, valeu a pena. É muito gostoso ver a imprensa tradicional sofrendo. O fato é que a AfD, que é chamado de, aspas, partido de direita com características neonazistas pela imprensa, né? Estava apontando para ter um desempenho excepcional nesses dois pleitos. E teve. Uma semana antes, inclusive, a revista do partido, chamada Compact, tinha sido proibida de circular, porque era de extrema direita com características neonazistas, acabou sendo liberada pela Suprema Corte Alemã. Olha, Supremas Cortes cumprindo a lei, que da hora. E esse fato criou um baita efeito Barbra Streisand. Todo mundo queria saber que diabo tinha nessa revista e acabou gerando mais atenção ainda para o partido, que pode ter ganhado mais eleitores por causa dessa proibição inicial também. Acontece que lá como cá, o partido tradicional de direita, aspas direita, né? O CDU, que faz muito tempo, desde 1900 e Angela Merkel, é um partido de centro-esquerda, sendo muito gentil um partido de centro. E quanto mais atenção a AfD passou a receber, mais as pessoas percebem que a AfD fala aquilo que lá atrás era de direita, aquilo que lá atrás era o CDU, tá? Ou seja, a AfD não é extrema-direita. Ela só é colocada assim porque o CDU foi para o outro lado. Então, no final, a AfD recebeu 32,8% dos votos na Turíngia e ficou em segundo lugar, e 30,6% dos votos na Saxônia. Ganhou, tá? Mais do que isso, o partido do Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro lá, o SPD, foi muito, muito, muito mal nos dois estados. E os verdes, que podem ser apontados como um dos grandes, pelo menos contribuintes da grande crise econômica alemã, eles sequer conseguiram uma cadeira no parlamento regional da Saxônia, 3,12%, e escapou por pouco do corte de 5% na Turíngia, com 5,2%. Tá? Bateu na trave e passou. Bom, isso significa que as pessoas estão acordando, ou no mínimo ficando de saco cheio. Claro que numa velocidade muito inferior à desejada, mas vai lá, elas estão acordando. Tá, seu saindo da bolha e o pão lá em Curitiba. Calmate salame, já chego lá. Como vocês sabem, políticos, via de regra, falam e prometem o que agrada ao eleitorado. E a gente está cansado de saber que eles mudam de opinião sem nem ficar vermelho. Claro, assim, é evidente que você pode mudar. Mudar pode ser um bom sinal, pode ser sinal de evolução. Mas, via de regra, no universo político-partidário, a questão costuma apontar só para oportunismo eleitoral, né? Pode ser em Aracaju, pode ser no Brasil, de maneira geral, na Alemanha. Pois o Olaf Scholz, que já estava com as barbas de molho desde antes das eleições, vendo os resultados da pesquisa, viu a projeção dele se confirmar com a percepção evidente que o eleitorado alemão zerou a paciência com ele. Crise econômica, descontrole total de imigração, desindustrialização, desemprego, preço de energia nas alturas, tá um show de horrores a Alemanha, tá? Típica administração ruinosa de esquerda. O Scholz percebeu então que ele precisava de vamos chamar aqui um revamp, tá? Não sei se isso usa ainda, revamp, na imagem política dele, e decidiu, claro, junto com o partido, que era hora de surgir um novo Scholz, o Scholz da paz. Olha que bonito. Veja, o envolvimento da Alemanha na guerra da Ucrânia tem sido bastante fluido, tá?
Tem hora, como no início, que foi um dos países contra o envio de determinados tipos de armamento para os ucranianos. Chegou até a virar piada na internet, porque eles falaram que só ia mandar capacete, coisa desse tipo. Depois foi um grande incentivador de participação, seja inclusive mandando dinheiro e armamento no duro, como um dos famosos tanques lá, os Leopard 2, né? Mas convenhamos, brincar de guerra é caro, seja para a Rússia como para a Alemanha. E como a gente falou no último episódio aqui sobre o tema, a torneira alemã de dinheirinho está a caminho do fechamento. Ou seja, o plano do Scholz, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com ser um homem de paz, e sim com o plano possível para um dirigente incompetente e principalmente submisso, que precisa melhorar a sua imagem depois de uma derrota avassaladora nas eleições regionais, que pode levar a um desastre nacional. Mais estados podem se virar contra o governo e finalmente, em última análise, na federal, ele tomar um pontapé na bunda em grande, mas enorme estilo, tá? E por que eu digo submisso? Vamos lá, sejamos francos. Pensa em um líder de um país que tem um ativo importantíssimo, como era o gasoduto Nord Stream 2, ser destruído e ficar quieto. Pois é, imagina qualquer que seja o autor da obra, tá? Vou fingir que eu acredito que foi a Rússia, ou que foi a Ucrânia que eles estão tentando emplacar agora, até nada, você não fala nada, nem um chiliquinho, nem uma nota de repulsa e ameaça a quem fez isso, sei lá, investigação, nada. O governo alemão viu sua principal fonte de abastecimento de energia ir para o espaço e ficou por isso mesmo. O que só ajuda a comprovar que se trata de uma operação americana junto com alguns aliados europeus, como foi exposto anteriormente aí nos nossos programas, tá? Então tá na hora da paz, segundo o Scholz. Mas que paz seria essa? Pois é, um plano de paz para a Ucrânia tem algumas nuances que não podem ser esquecidas. E, em primeiro lugar, o fato do país ter cometido um erro estratégico básico recente, que é ter invadido a Rússia. Jamais o Putin vai negociar paz com as tropas ucranianas lá dentro. Mesmo que isso não seja condição para qualquer coisa, negociar paz, estando sendo invadido como estão sendo hoje, mais tarde vai passar a existir uma narrativa que o Putin não vai querer, nem em termos históricos, que seria a Rússia é invadida e começa negociações de paz. Sério, os caras não nasceram ontem, então eles não vão começar nem conversar enquanto tiver alguém lá dentro da Rússia. Portanto, enquanto tiver tropa ucraniana em Kursk, o plano de Scholz é um sonho, tá? Segundo ponto, existe uma enorme diferença entre o ponto de vista russo e o ponto de vista ucraniano. Para os russos, as regiões lá de Luhansk e Donetsk já são repúblicas independentes. Acabou, não tem papo, tá? Eles são repúblicas independentes sob proteção russa. A gente gosta disso ou não, é isso aí. E não é uma coisa que pode ser negociada como um ganho para a Rússia depois. Olha, a gente deixou vocês ficarem. Não, para eles já é básico esse ponto de partida. E o mesmo serve para a Crimeia, tá? Que os russos já tomaram lá para trás e na cabeça deles já acabou. Portanto, isso nem pode entrar nas negociações, para que isso seja considerado algum tipo de benefício, tá? Terceiro ponto, a Ucrânia, na hora que invadiu a Rússia, honestamente, ela fez uma bobagem gigantesca, porque ela concentrou recursos bons, tá? Tropa boa da Ucrânia naquela região para invasão, e com isso, a gente viu no último episódio que falou sobre o tema, eles perderam força na própria defesa. Então nunca os russos conseguiram avançar tão rapidamente dentro do território ucraniano como agora. E por que eles vão querer negociar paz agora, perdendo essa chance? Quarto ponto, o dinheiro já está secando, a gente já sabe, a gente falou também sobre isso. Então, assim, aliás, tem atraso já divulgado no soldo dos combatentes ucranianos. Já começou a faltar dinheiro para pagar soldado, literalmente, isso baixa a moral de tropa. E já estima-se que hoje, mais ou menos dados oficiais, tá? 19 mil processos de deserção já estão correndo nas cortes da Ucrânia. Se esses são os números oficiais, 19 mil, imagina a quantidade que corre por fora aí, que não entrou no radar dos caras. O último ponto, o último obstáculo. Para os russos, Zelensky não é mais o presidente da Ucrânia. O mandato dele acabou em maio e não teve nenhum movimento político interno para tentar, ao menos, oficializar a posição. Os russos se pelam de medo de verdade de serem enganados de novo no futuro com o argumento do tipo, mas vocês assinaram um acordo de paz com um cara que nem era presidente, tá? E por que eu digo de novo? Porque andou se noticiando que esses acordos que talvez sejam
vamos dizer assim, rascunhados, eles teriam como base os acordos de Minsk 1 e 2, que já foram feitos lá no passado, tá? Foram assinados pelos russos, os ucranianos, e com mediação da França e da Alemanha, que seria um bom caminho para começar. Só que tem um problema. O Minsk 1 e 2 foram desrespeitados pelo Ocidente. E a própria Angela Merkel, lá atrás, não muito tempo atrás, deu uma entrevista dizendo que ela avalizou o acordo de Minsk 2, mesmo sabendo que não valia nada, que eles não iam seguir, que foi só para dar um tempinho aí para a Ucrânia melhorar a situação militar dela. Horas. Assinei azar, não vou cumprir mesmo, tá? Então fica complicado para os russos terem muita fé dessa vez se forem entrar com alguma coisa do tipo dos acordos de Minsk lá do passado, desculpa. Mas então, poxa, depois de tudo, então não vai ter acordo de paz? Só tem barreira no caminho? Olha, eu acho que vai ter sim, e por uma simples razão. Os Estados Unidos, independente de quem ganha as eleições, já andaram apontando o caminho do futuro, usando a imprensa pelega como porta-voz para isso. Olha essa chamada da Bloomberg que saiu recente. Os Estados Unidos vão abandonar a Europa, mas quando e como, tá? Aviso dado, os Estados Unidos vão começar a se focar mais na China já no ano que vem, ou seja, 2025, e não espere tanta boa vontade americana, seja lá quem for. E tá na hora da Europa, então, se virar. Ou seja, a Rússia passa a ser problema de vocês. Só que convenhamos, a Europa tá muito ruim das pernas, e se até agora, com a ajuda zilionária em caixa dos contribuintes americanos com arma americana, a guerra não reverteu e nem estacionou, imagina com os Estados Unidos falando adiós. Portanto, de novo, aquilo que a gente falou, não é que o Scholz queira ser o homem de paz. A questão é que ele não tem opção. Ou a guerra acaba, ou vai cair no lombo da Alemanha, o que é o país mais rico da Europa, à conta da guerra. E ao que as urnas mostraram agora, não tem nenhuma simpatia do eleitorado do país para aprofundar ainda mais os sacrifícios já feitos pela população. Ou o Scholz mostra aí uma força de negociação de alguma forma, ou não duvide, a Europa que a gente conhece pode começar a cair. A boa notícia de tudo isso é que a paz é necessária para a Ucrânia, idealmente para ontem, tá? A população local tem sido feita de otária pelas potências e tem morrido de chumaço mesmo por causa disso. É muita maldade, é muita crueldade que tem sido feito com esse pessoal lá. Mais um sinal também, gente. Semana passada, o novo condutor das políticas da família Soros, que é o Alexander Soros, né, que é o filho do capeta, fez uma visita à Ucrânia com Zelensky e foi conversar com o presidente lá para tratar de negociações para a reconstrução do país. Já imaginou que grana que dá para levantar com a reconstrução da Ucrânia? Pois é, agora está na hora de fazer um dinheirinho com aquilo de outra maneira, tá? Não mais vendendo arma, etc. Tal. E a administração Biden-Harris está se preparando para beneficiar os seus patrocinadores de campanha, sejam de alguma forma premiados com uma parte significativa desse butim. E aí, já deu para sentir um pouquinho mais o nojinho desse povo? Pois é sempre grana, gente. Mas aí, então, o seu saindo da bolha e o pão de Curitiba. Sim. A Ucrânia será reconstruída e, a bem da verdade, em termos de estrutura econômica, geralmente a coisa anda até bem rápido. O que demora mais, geralmente, é a população sair da pobreza. Mas, convenhamos, de verdade, ele está nem aí para a população da Ucrânia, né? Com isso, o país pode voltar a exportar grãos, que sempre foi uma das principais riquezas lá da Ucrânia, reduzindo aí o preço das commodities no mercado internacional e, fazendo o preço do pãozinho que a dona Dalva compra lá em Curitiba até cair um pouco. Tá? Portanto, se você, como eu, gosta de pão francês e de espaguete à carbonara, que é uma das minhas especialidades, desculpe falar, força para o Alexander Soros ter seus sonhos de um fim de guerra na Ucrânia, para que a família dele fique ainda mais bilionária e, quem sabe, o Olaf Scholz receba algum crédito por isso. Eu acho que os socialistas da Alemanha estão destruídos por um longo tempo, tá? Caiu mesmo. Mas, infelizmente, a gente sabe que os eleitores muitas vezes têm uma memória péssima. Ainda assim, só de saber que o meu espaguete à carbonara vai ficar mais barato, já tem motivos de sobra para cruzar os dedos e torcer para um plano de paz naquela região injustiçada do mundo. É isso aí, pessoal. Vou pedir para vocês não esquecerem do nosso Pix. 1, 2, 3, 5, 10 reais. Pingado não é seco.
porque tá bravo sem audiência no X. E também vou pedir para vocês darem uma passada na nossa loja lá, lojasaindabolha.com.br, lojasaindabolha.com.br. Dá uma olhada lá, a gente tem uns packs de e-books, estão bem legais, e por comprar em pacote aí de 3 ou de 4 opções, os preços ficam ainda mais acessíveis, tá bom? É isso aí, Flash SDB acabou, fique em paz. Saindo da bolha.